de maneira mais esquemática, na depressão, a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, é a área mais nobre, que faz o processamento de informações, que toma decisões, planeja as coisas, essa parte está funcionando pior. E a parte de baixo, a parte que eles falam, né, o cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo, que tem as emoções medo, tristeza, essa parte está hiperativa. Então é uma combinação ruim, né? A parte das emoções negativas está berrando a todo vapor, e a parte que processa, que toma as decisões, que contemporiza, que é capaz de fazer, puxa, deixa eu aguentar um pouco que lá na frente vai... Essa parte não está funcionando. Senhoras e senhores, esse é o achismo mais esperado. Não, esse daqui não é o mais esperado, esse daqui é o mais importante. É o mais Setembro Amarelo. Estamos agora iniciando o Setembro Amarelo, tão famoso mês que fala sobre saúde mental. E eu sei que hoje em dia tá todo mundo muito bugado da cabeça. Ah, por causa da internet. Ah, eu tô triste, eu tô chateado. E muita gente não sabe, mas pode estar com depressão, que é um assunto muito sério. Eu tô aqui com o doutor Elson. Pô, eu ia falar Elcio. Elson, é difícil? Elcio? Se eu sou Elson, ele é o Elson, que é difícil. Elson Azevedo, com S. Azevedo conhece. Maravilhoso. Elson Azevedo. É difícil, hein? Difícil esse nome. Então, a gente vai falar de depressão, tudo que você imagina sobre depressão. E eu já vou deixar, cara, uma coisa bem clara pra vocês aqui. O assunto vai ser todas as dúvidas pra você se curar disso, pra você entender se você tem depressão. Obviamente aqui, na linha do tempo aqui, você pode ver, já tá uns cortes que você pode buscar, o assunto que tem a ver com você. Esse assunto eu já sei, isso aqui eu não sei, tá no próprio vídeo. E, mais importante do que tudo, na descrição do vídeo, eu tô fazendo aqui, ó, Falar Inspira a Vida. É um movimento, e aqui tem um site que mata todas as dúvidas que você pode ter sobre o assunto. Aqui a gente vai, obviamente, tirar os meus achismos, falar algumas bobagens e aprender com o doutor Elson, certo? Mas aqui na descrição do vídeo, eu vou revelar de novo. Na descrição do vídeo tá aqui, o Movimento Falar Inspira a Vida, tá o site, para você encaminhar para pessoas, porque esse assunto aqui vai ser bem legal, tá bom? E bem importante para todo mundo. Beleza? Vou começar com uma pergunta, doutor. Como que a pessoa diferencia depressão dela estar chateada? Maurício, essa pergunta é fundamental, porque é o divisor de águas, né? Se a pessoa não reconhecer, ela não busca tratamento. Como é que a pessoa reconhece? Isso é uma cilada, e até é importante saber algumas coisas assim, de dados numéricos, né? Assim, 1 em cada 3 pessoas vai ter um problema de saúde mental ao longo da vida. Isso é muita gente, quase todo mundo. Só que esses dados, a gente descobriu recentemente que eles estão subestimados. Na verdade, os melhores estudos assim, que acompanham a população a vida inteira, 50, 60 anos, todo mundo daquela população, descobriu que entre 60% e 70% das pessoas vai ter um problema de saúde mental na vida. Que pode ser desde depressão até... transtorno de ansiedade, mas alguma coisa que causa prejuízo. Não é assim... Que seja roer a unha, já considerado, ou uma coisa mais grave mais mesmo? grave, que causa impacto na vida da pessoa. Muito prejuízo. 70%. Então, é mais certo pensar assim, o que eu faço para prevenir? Porque provavelmente você tem chance de ter. Né? E a lógica fica um pouco como escovar os dentes, né? Assim, a gente faz ações de prevenir cárie todos os dias, escova os dentes várias vezes ao dia, espero, né? Não sei. Sim. Mas você deu uma dica boa aí pra gente, o GG tá... Saúde mental é a mesma coisa. Assim. Se você não fizer um esforço de prevenção, provavelmente você vai ter um problema de saúde mental. Então, vamos falar o que é essa prevenção, então, para você evitar esse tipo de coisa. Eu acho que o ouro é isso, é a prevenção, né? E a prevenção não é muito diferente do que outras medidas de vida saudáveis, né? Então, por exemplo, atividade física, meditação, uma vida que seja não apenas focada no trabalho, que você tenha relações saudáveis com amigos, que você possa ter lazer, coisas que te estimulam. Eu vou te falar um negócio assim, obviamente é um bate-papo aqui. Ah, Maurício vai interromper. Vou. Vou, fica uns caras chatos, ele interrompe muito. Vai ver outra coisa então. Não, imagina, deixei o cara com depressão, eu tô piorando a situação. Não, mas eu faço academia todo dia, eu acho que eu jogo a minha adrenalina ali, eu tava numa vida muito sedentária. E aí academia, corrida, isso daí melhorou pra mim.
Mas o que você me falou, vamos falar de prevenção, obviamente, mas eu queria entender assim, por que que antigamente não tinha? Porque, ou tinha e ninguém sabia? Qual que era a situação? Tipo, os homens da caverna tinham depressão. Como é que é essa história da depressão? Depressão é descrita desde a antiguidade. É mesmo? Bem descrita. Assim, então, o famoso médico grego Hipócrates, que ele tinha lá as teorias dele sobre depressão, que ele chamava de melancolia, né? É um tipo, ele dizia que o corpo tinha humores, e aí melancolia era um problema com os humores, né? Então, isso é bem descrito há muito tempo. O que acontece é que não se compreendia. Então, as doenças mentais foram objeto de muito preconceito ao longo da história. Pra você ter uma ideia, mais ou menos nessa época, especialmente quando se tinha aquela coisa das bruxas, as pessoas achavam que eram demônios e aí tinha que perfurar a cabeça da pessoa para o demônio sair. Jura que tinha isso? O cara só tava triste, com depressão, matem ele. Pior. Não, fura a cabeça para o demônio sair, o cara continuava vivo com um furo na cabeça, né? Esse era o remédio daquela época. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, foi se reconhecendo que isso é um problema de saúde, que podia ser tratado. Agora, é muito difícil ter essa compreensão da depressão ou de qualquer outro problema de saúde mental como doença, porque parece que é uma coisa meio do astral, né? Alguma coisa emocional, no sentido mais simples do termo. E não. Assim, acho que grande parte da confusão dos transtornos mentais a gente tem uma ideia muito romântica do que é a mente. Por exemplo, o que é a mente? Aí fala assim, aí você pensa na alma, né, no espírito, cada um vai para um em lado, Deus, e aí o negócio fica muito fora do dia a dia, da coisa prática. Do que é de fato. E o médico, ele é um pragmático, ele não tá aí para fazer romantizar alguma coisa. elucubrações, não, é para ser prático, né? E aí eu gosto sempre de começar essa história falando o que é a mente. A mente, ela é um sistema de processamento de informações. Não muito diferente do que o sistema operacional do seu computador. Quer dizer, muito diferente, mas o princípio é mais ou menos parecido. O computador copia a mente, né? A lógica é um pouco parecida. Então é um sistema de processamento de informações. Que tipo de informações? A informação chega do ambiente pelos nossos sentidos. Olfato, paladar. Todos esses sentidos, olfato, paladar, visão, audição, mas também os sentidos internos, assim, né? A nossa sensação, percepção dos órgãos internos e a nossa percepção de onde é que a gente está no espaço, assim, né? Tá. Que fica alterada quando a gente tem labirintite, né? Então isso tudo são os inputs, né, que chegam nesse sistema. E o que sai desse sistema são os comportamentos, né? Tem respostas automáticas do corpo, mas assim, eu falar aqui, eu estou absorvendo as suas informações, vendo suas expressões faciais, putz, será que eu estou falando besteira? Não estou? E aí eu vou modulando o meu comportamento. E o meu sistema operacional faz isso. E ele roda num computador físico, num hardware, numa placa, que é o cérebro. O cérebro, ele é um monte de fio que passa eletricidade. Tem um monte de fio no cérebro que passa eletricidade. E rodando ali naquele hardware, tem um sistema operacional que é a nossa mente. Só que a nossa mente tem uma peculiaridade que é assim, os fios são células vivas, eles se modificam. Então, a partir de toda a experiência, o cérebro se modifica. O computador não faz isso. Não é que esse computador daqui a um ano, se você não mexer no hardware, não trocar as placas, ele não vai estar melhor ou pior. Ele vai estar igual. O nosso cérebro ele muda totalmente. Então, seu cérebro, você se lascou, ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa conversa. A cada instante o nosso cérebro. Cada experiência transforma o cérebro. Não é que vai transformar absurdamente, mas transforma um pouco, né? Sim. Então pensa, é um computador que ele vai fazendo... Evoluindo sozinho. Evoluindo no sentido de melhoria ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque você pode ter um trauma. Você pode evoluir mal, né? Você pode aprender uma coisa... Criando novas ligações. Exatamente. Conexões. Por exemplo, o cérebro do Neymar é muito diferente do meu cérebro. Do ponto de vista, se for olhar a área de habilidade motora com os membros inferiores, de percepção do espaço dele, é muito mais desenvolvida do que eu. Mas você conseguiria trabalhar isso para ser perto do cérebro dele? Teria que fazer treinamento? Ou é uma coisa que nasce com a pessoa? Algumas aptidões nascem, mas muito é do treinamento. Sim. Agora, eu nunca chegaria nem perto de ter essa habilidade, porque ele faz isso desde a infância. Exatamente, entendi. E aí é a coisa do cérebro, né? Assim, na formação do bebê na barriga da mãe, no embrião, é a época mais moldável do cérebro, que ele mais se transforma, que ele pode se transformar radicalmente. Sim. Tanto é que
Às vezes a mãe pode ter uma gripe na gestação, isso afetar o desenvolvimento do feto e ele desenvolver algum tipo de alteração grave. É ali que é o Por maior conta. momento. Quer dizer, se você briga com a sua mulher num período de gestação. É difícil falar isso porque, não sei se você já teve... Tive filho. É difícil não brigar com Entendi, mulher entendi. grávida. Talvez por isso que o Gabriel faça algumas coisas ali erradas. É, Agora eu tô vendo. mas eu tô pensando mais coisas mais graves, Tá. assim, uma infecção viral, Tá. uma infecção bacteriana grave, Saúde mesmo. algum trauma físico mesmo. E do ponto de vista emocional, isso tem um impacto, mas é menor, assim, é de menor tamanho. Uso de medicações que não pode na gestação, isso arrebenta o cérebro do embrião. Ao longo da vida, essas modificações que o cérebro pode fazer, elas vão ficando menores, né? Mas é modificável. Você acabou de descrever, putz, eu melhorei fazendo atividade física. Sabe por que você melhorou? Porque a atividade física faz nascer neurônio novo. Eu tô entendendo onde você tá chegando. Você tá falando assim, cara, toda vez que a gente tem uma experiência nova, por exemplo, você falou que eu comecei a fazer atividade física, os meus neurônios, eles começaram a ativar e tal. Aí eu faço uma viagem, eu vou ter uma nova experiência. Eu vou para uma aula, eu vou ter uma nova experiência. E aí eu acho que a gente ia chegar, provavelmente você ia chegar, meu achismo, que você ia falar alguma coisa assim, talvez a depressão esteja em algum problema nessa evolução, seria isso? Exatamente. Então, assim, esse sistema de processamento de informações, ele pode falhar. Seja por um problema de software, de não estar se comunicando bem, as informações ali estão ruins, ou de hardware. Pode ter uma placa queimada aqui, uma parte menos desenvolvida, né, de alguma área do cérebro. Então, e normalmente essas duas coisas acontecem junto. A maior parte das doenças mentais, elas têm um caráter genético, familiar, mas isso não explica tudo, explica uma parte. Mas, desculpa te interromper, mas assim, a depressão ela é hereditária? Por exemplo, se eu tenho depressão, o meu filho vai ter? Vai ter mais chance de ter depressão do que se você não tivesse tivesse. tido. Mas não é que isso é uma certeza. Na verdade, não. Igual diabetes. Igual diabetes, igual pressão alta, igual Sim. asma. Não é nada muito Tende diferente. a ter alguma Exato. coisa, mas não necessariamente. Tá, você estava me falando que... Desculpa, Isso. continua. Não, esse sistema de informações, ele é muito importante porque é ele que guia o nosso comportamento e as nossas decisões que, teoricamente, vão melhorar a nossa qualidade de vida, vai melhorar a nossa, e aí na linguagem da evolução ali, a nossa sobrevivência, né? Sim. Você vai tentar tomar as melhores decisões. Só que esse sistema pode falhar. Como que o que faz ele falhar? Por exemplo, vamos pegar coisas de uma mente saudável. Sentir tristeza é saudável? Sim. Claro que é. Eu acredito que sim. Quando acontece alguma coisa negativa, você perde o emprego, alguém da sua família morre, sei lá, você tem momentos difíceis, ficar triste é importante. Até para você entender o que é alegria. É. É bom você ter, Isso. né, os antagônicos para Exato. tristeza, felicidade. Ter tal. medo é importante. Pô, se não tivesse medo na natureza, os animais não sobreviveriam. Sim, é uma Então, sobrevivência. todas essas emoções são importantes. Agora, quando o sistema que processa essas informações tem falha, isso começa a aparecer de um jeito muito distorcido. Então, a pessoa que está deprimida é muito diferente de tristeza, porque é a experiência mais devastadora que se possa ter e não está acontecendo nada. E você olha assim, putz, por que eu tô tão mal assim se minha vida não tá essas coisas? E vê a pior frase do mundo, você não tem motivo para reclamar. Aí você fala, puta, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Não. E a depressão é justamente essa. Putz, se tivesse um motivo... Fala, putz, minha Não é mãe, depressão. minha mãe morreu, eu fiquei mal, sei lá, 1 ano. Aí isso não é depressão, isso é tristeza. Luto. Né? Isso é luto. Agora, a depressão, ela extrapola o que seria uma reação proporcional a esses eventos. Quer dizer, você já tá me falando um achismo que muita gente tem, que é, não necessariamente a depressão ela vem de um evento traumático. Ela pode vir do nada também. Exato. E é até... quando vem de um evento que justifique uma separação e etc., fica até mais compreensível para as pessoas que estão do lado, né? Putz, está sofrendo, né? Se separou, perdeu alguém. Mas aí vai passando o tempo, vai passando 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tá Se for triste. depressão, aí as pessoas começam, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa. Começam os preconceitos, né? Porque deixa de ser uma reação proporcional. Sabe o que eu acho que é a pior coisa que tem? E aí você vai me ajudar a entender isso. Eu acho que muito caso que eu vejo, assim, dos meus colegas, amigos e tal, é o seguinte. O cara já tem um princípio de depressão. Uhum. E aí acontece um evento traumático na vida dele e ele associa esse princípio de depressão
tipo, eu tô triste, não é porque eu tava com depressão, eu tô triste porque aconteceu algo e eu não tô conseguindo superar esse algo. Mas na verdade talvez, a pergunta que eu te faço é possível um evento traumático catalisar? Isso é muito frequente. Especialmente no primeiro episódio de depressão, isso é frequente. Tem um evento que desencadeia. Ah, tá. É como se fosse um gatilho, né? Mas pensa o seguinte, o gatilho, para funcionar, tem que ter a arma pronta, né? bom. Então o gatilho é só a gota d'água ali que fez o copo transbordar. Não é que foi a causa. Foi um dos ingredientes da história. Sim. Né? Então, para não simplificar, porque senão fica pensando assim, foi só isso. Pois é, isso que acaba acontecendo. Mas você tá me falando, então, assim, é possível, então, uma pessoa que tá com a faculdade mental, digamos, normal, né? O que a gente considera o normal, tá ali, tal, do nada pode desencadear um negócio, do nada. Do nada. Família boa, emprego bom. Do nada. Mas por quê? Por que a mente fala, não quero mais? Por quê? Por que a mente faz isso? Porque o sistema vai Bugou. apresentar falha. Então, pode ser, a pergunta poderia ser, por que que alguém lá tá lá bem fazendo exercício, não sei o que, aos 40 anos começa a ter pressão alta? Porque o corpo humano, ele falha. Você tá me dizendo que a depressão, ela tem a mesma causa que pode ter uma pressão alta, por exemplo. E Tipo o assim, mesmo estilo de causa. estilo de causa. Que é assim, Doido, quer dizer, todo mundo que é um pode monte de fatores genéticos, ambientais, misturados, que aumentam a chance da pessoa desenvolver. E aí você me perguntou, putz, mas aí o cara vai, como é que ele reconhece, assim? E é uma cilada isso, porque, pensa, você tá a vida inteira acostumado a ter experiências de tristeza, de medo, Sim. quando as coisas acontecem. E o ser humano, ele pensa de um jeito indutivo. Indutivo é assim, se isso aconteceu antes, vai acontecer de novo. As chances são de que o futuro vai ser mais ou menos parecido com o passado. É o raciocínio indutivo. Então, a pessoa começa a ter sintomas de depressão e aquilo é uma coisa nova. Ela falou, não, isso aqui é uma tristeza, como eu já tive. É igual quando eu terminei com o meu namoro. É, igual eu terminei com o meu namoro, vai passar. E aí, demora um tempo a se dar conta que não é a mesma coisa. Isso aqui é um bicho totalmente diferente. Isso é outra história, né? Isso viver com depressão é devastador. Assim, é completamente destrutivo, é impossível. As pessoas, às vezes me falam, tem um paciente que ele teve leucemia 10 anos antes, né? E chegou no consultório com depressão, ele falou assim, doutor, 1000 vezes melhor ter leucemia do que ter depressão. Putz. Aí eu, me explica. Eu falei assim, olha, quando eu estava com leucemia, todo mundo me falava que eu era um herói, que admirava a minha força, e eu só estava lá fazendo tratamento, não fazendo mais nada, só o tratamento. Agora que eu estou deprimido, putz, vai trabalhar, por que você não vai para tal religião? Você já tentou isso, já Eu tentou vou te contar aquilo? um negócio que tem a ver com a minha experiência, e aí eu já vou puxar um outro gancho. É o seguinte, a minha depressão, ela aconteceu na época da pandemia. Acho que muita gente deve ter tido isso. Porque eu acho que, pelo que você está me falando, e é muito legal, porque você está quebrando vários achismos meus. A minha vida, ela estava muito legal, e aí eu tive... Eu acho que quando você tem estímulos motivacionais, a depressão, ela é o negócio da prevenção que você está falando. Exatamente. O que você previne uma depressão? Pô, tu ter uma atividade física regular, você se alimentar bem, você ter, tipo... Mesmo assim, você pode ter a depressão, que você tá me dizendo é isso. Sim. Mas é uma prevenção. Você pode ter cárie escovando o dente, pode. Mas escovar diminui a chance de você ter cárie, né? Minha vida estava muito boa, estava trabalhando, fazendo muita coisa, feliz, apaixonado, vivendo minha vida. Quando entra a pandemia, eu fico muito parado. E eu acho que quando eu fico muito parado, eu perco a motivação das coisas. E eu me lembro que eu fui no médico e a minha serotonina de 100 a 200, que deveria ser ali mais ou menos a medição ali que ele falou, estava em 6. Ou seja, eu estava me arrastando. E eu fiquei muito preocupado. E aí eu fiz um episódio no meu podcast, inclusive vocês podem procurar, tá no Spotify, chama-se Minha Depressão. E eu falo sobre isso. E aí a galera do Instagram, quando eu botei, todo mundo falou, nossa, parabéns, falar sobre esse assunto. Eu botei no Facebook isso. Cara, é engraçado como a geração, porque o Facebook é tiozão, né? Os caras de 50 anos. Bicha, frescura, idiota, rico, enchendo o saco. Eu falei, caramba, como é diferente a associação das coisas, né? Porque a depressão é uma doença igual talvez uma leucemia, como você tá falando. Acontece, aparece, né? Não é provocada. Só que talvez por estar ligado à tristeza, te faz parecer fraco. E quando você é fraco,
você mostra vulnerabilidade. E quando você mostra vulnerabilidade, a pessoa, ela joga um preconceito quase como se fosse uma escolha tua. Você escolheu sofrer. E você tá me falando que não, cara. O cara não escolheu. Eu não escolhi sofrer. Eu tava sofrendo. E sabe por que que as pessoas fazem isso? Assim, porque é uma defesa, né? Putz, você porque você que é fraco, é bicha, não sei o quê. É, Então a por isso galera que você vai- vai ter depressão. Eu que sou diferente, eu que não sou fraco, não vou ter. É uma defesa, né? É quase igual o cara criticar. É engraçado, né? Eu tenho muitos amigos meus que amam beber. Mas até o. Aí quando um amigo teu, sei lá, pega uma cirrose da vida, ele vai por um caminho de. Porra, o cara não aguentou. Como não aguentou, cara? É uma coisa química. Eu tô É. falando com o médico aqui. Falando, É. não é sobre capacidade psicológica, é químico que você tá me falando. Ô, doutor, É também químico então, e biológico. É a uma mistura. depressão está relacionada a uma questão química, uma questão psicológica? Ou essa soma de fatores Que faz o querosene pegar fogo. A delicadeza é assim. Lembra que eu falei do sistema operacional da mente e essa mistureira que é o cérebro com a informação que está rodando no cérebro? Porque a informação que está rodando no cérebro modifica o cérebro. Então, uma conversa nossa aqui modifica o cérebro. Então, uma emoção que eu sinto modifica o cérebro. Um pensamento que eu tenho modifica o cérebro. Um livro modifica o Um cérebro, pouquinho, né? só um pouquinho, mas modifica. Então, o que que é o emocional, psicológico, o que que é o físico? Todas essas coisas estão misturadas no cérebro, né? Então, é também da esfera das informações, do psicológico, do emocional, mas também é físico. Isso tudo ao mesmo tempo. Então não dá para separar. Tanto é que a gente sabe, por exemplo, que psicoterapia, né, o tratamento de você se encontrar com um terapeuta e ter um tratamento através do diálogo, a terapia modifica fisicamente o cérebro. Claro, porque você está me falando se cada conversa modifica o cérebro, imagina uma conversa voltada a modificar o seu cérebro. Entendi? Exatamente. E modifica de maneira, por vias diferentes, mas produz algumas coisas que são muito parecidas com o que os antidepressivos fazem. Uau! De maneira mais esquemática, na depressão, a parte da frente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, é a área mais nobre, que faz o processamento de informações, que toma decisões, planeja as coisas. Essa parte está funcionando pior. E a parte de baixo, a parte que eles falam, né, o cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo, que tem as emoções medo, tristeza, essa parte está hiperativa. Então é uma combinação ruim, né? A parte das emoções negativas está Berrando. a todo vapor e a parte que processa, que toma as decisões, que contemporiza, que é capaz de fazer, puxa, deixa eu aguentar um pouco porque lá na frente vai... Essa parte não está funcionando. Então, quando o tratamento com remédio funciona, isso volta ao normal. O córtex pré-frontal volta a funcionar Quer mais. dizer, o remédio ele mexe com uma química que aqui na frente fica mais... Exatamente. Equilibra. É químico, porque é um jeito que a gente tem de interferir nessa história. Lembra que eu te falei que o neurônio é um fio. Então, o que está rodando lá nele é eletricidade. O que a gente quer mesmo é mexer na eletricidade. Só que um neurônio com o outro, ele tem um espaçozinho aqui de substâncias químicas. E aí a gente interfere na eletricidade através desse espaçozinho que a gente chama de sinapse. É um espaçozinho entre os fios, que lá tem os neurotransmissores. É só um jeito ou de aumentar a atividade elétrica dos neurônios ou diminuir. Mas a gente pode fazer isso também, alterar esse funcionamento pela psicoterapia. Tá me falando o seguinte, vamos lá, para resumir, que eu achei muito interessante. Há um problema. Sim. Eu tô fazendo a minha construção do meu entendimento aqui, que eu sou bem burro. Você tá normal, você tá me falando assim, você tá normal e de repente, do nada, começa a falhar essa sua normalidade, né, mental, né, que é o que gera a depressão. Uma pergunta que eu preciso fazer antes. Isso daí, ele é proporcional? É do nada? É como se fosse que apaga uma luz? Ou é uma coisa assim, aos pouquinhos, você tá, tô começando a ficar com depressão. E dá pra você prever, tipo, vou ficar gripado. Eu sei quando eu vou ficar gripado. Consigo ver, eu vou entrar em depressão daqui a um mês. Dá pra você perceber isso? Cara, ou é do nada? sabe como é que é o começo da depressão? É exatamente essa sensação de estar como se você fosse ficar gripado, mas a gripe nunca vem. Sabe, o corpo pesado, tá tudo difícil fazer as coisas, tem um incômodo, você não sabe onde. É muito parecido. Caramba! E a gente sabe hoje em dia que depressão tem um componente de inflamação. Inflamação é assim a resposta que o nosso corpo dá quando ele está sendo agredido, né, por um
por um vírus, por uma bactéria. A gente sabe que a depressão cursa com inflamação também. É como se fosse o corpo reconhecesse que tem alguma agressão acontecendo com ele. Por exemplo, você está querendo dizer que você está começando com alguma coisa, o corpo está reagindo ou não? Não estou vai dizendo pra esse isso. lugar. É mais na substância química. Por exemplo, quando você tem uma gripe, por que você tem febre? Tá. Porque o corpo reagindo, produzindo um monte de substâncias que dão febre. A depressão cursa com o aumento dessas mesmas substâncias. Então, por isso que dá essa sensação, parece que eu tô gripado, tá tudo difícil, o corpo pesado, minha energia não tá boa. Me fala disso mais, eu acho que isso aqui é importante. Quais são os principais sintomas, assim, da depressão? Tá. Muita gente acha que o principal sintoma de depressão é tristeza. Isso não é verdade. A tristeza pode ou não acontecer. O principal sintoma, e vou falar de um jeito talvez até um pouco mais poético, assim, é a perda da vitalidade. Parece que a luzinha, assim, sabe aquele brilho nos olhos? Apaga. Então, Motivação? E aí, eu, sendo mais científico ou pragmático, eu diria assim, o nível de energia. E até o nível de prazer que se sente nas coisas. Isso tudo diminui, assim, absurdamente. Então, quais são os sintomas principais de um jeito esquemático? Tem a parte emocional da história, as emoções que acontecem na depressão. Tem a parte as alterações de pensamento relacionadas à depressão, e tem a parte física, sintomas físicos. A parte emocional, normalmente pode ter tristeza, mas especialmente depressão para homens tem muita irritação, irritabilidade. O cara, não tô com depressão não, só tô irritado. Às vezes a depressão em homem é só irritabilidade que o cara sente, de emoção. Então, tristeza, irritabilidade e essa perda de prazer nas coisas. Tá tudo ruim. Aquelas coisas que eu gostava de fazer, não tem prazer nenhum. Isso não significa que o cara tá com depressão, pode ser um início de depressão. Isso, esse componente emocional. Pra deixar claro, porque a gente tá morando em São Paulo e tudo irrita a gente, né? O cara fala, tô com depressão. Não, é trânsito. Porque tem uma diferença Então, ali. mas uma coisa é você ficar irritado no trânsito. Outra coisa é você estar irritado o tempo inteiro com tudo. Sim. E aí isso, o sistema tá dando bug naquele lugar. Você fica Não é um só evento, irritado. não é um evento específico do tipo, o meu vizinho tá tocando samba às 3 da Exato. manhã. Não, nossa, essa porra dessa água não abre. Isso daí é quase como, tipo, tá tudo com raiva. É uma irritação sem motivo. E até uma das coisas que as pessoas relatam, um sintoma que às vezes acontece, é a angústia. Angústia, não sei o que você entende por angústia. É uma mão apertando o coração. Exatamente. É assim que eu vejo. Mas tem essa parte que parece que é física, mas é um sentimento, assim, uma coisa meio misturada de desespero, de irritação, Sim. de tristeza, é um negócio esquisito. Você falou que no homem é muita irritação, na mulher seria mais o quê? Isso é só digamos assim, a gente tá... Claro que isso não é uma certeza, assim, né? Mas costumeiramente os homens são piores em reconhecer as emoções. E para o homem, às vezes o que ele está sentindo ali pode ser até tristeza, mas ele é tão ruim de reconhecer as emoções que aquilo passa despercebido, aquilo ele ignora, acha que não é nada. E aí aparece a irritabilidade. Na mulher, normalmente a mulher tem mais reconhecimento de emoções, então ela consegue descrever melhor a tristeza, né? Então a tristeza faz muito parte das queixas de depressão nas mulheres. Então essa é a parte emocional da história, né? Aí tem a parte do pensamento. Então, que pensamentos que a pessoa deprimida tem? Eu sou um lixo, eu não valho nada, Ninguém presta atenção em mim. eu sou um fardo para todo mundo, eu sou inútil, tudo que eu faço é ruim. Um pessimismo, né? E até a gente diria uma desesperança, nada disso vai melhorar, né? E nesse contexto que começa a vir ideias de que era melhor se sumisse, se desaparecesse ou se já tivesse morto, né? Já que eu sou um lixo, já que minha vida só atrapalha quem está do meu lado. E essa é uma crença distorcida da pessoa que está com depressão, né? Mas ela vive aquilo tão intensamente que fala assim, putz, se eu só atrapalho, por que eu tô aqui? Você está me falando que os únicos pensamentos que vem nessa pessoa, já que ela teve um problema químico, né, psicológico e tal, os únicos pensamentos que vêm são pensamentos negativos. Então ela vive o negativo 24 horas. Exato. E isso, por que você não pensa em outra coisa? Não, é incontrolável. E não necessariamente são só os pensamentos. Então, por exemplo, você pode ter um cara... A depressão tem níveis de intensidade diferentes, né? Então pode ter o cara que tá tocando a vida lá, tá trabalhando e não sei o quê, e a gente não faz a menor ideia que por dentro ele tá vivendo aquilo tudo. Mas provavelmente quem tá assistindo, e quem tá aqui no estúdio, alguém deve estar sentindo isso.
Com certeza, eu falei, né? Nas previsões mais, 1/3, né? né, 1/3, nas mais recentes, 70%. E aí, essa coisa do pensamento, né? Essas ideias que vêm na cabeça, coisas muito negativas, mas, além de tudo, o processamento do cérebro, a velocidade do pensamento também está alterada. Então, a sua concentração, sua memória está horrível, horrível. Então, quem está com depressão, reduz ali uns 10 pontos de QI. É a diferença de você ser o melhor aluno da turma para ser lá na rabeira. Para ser um cara mais, digamos, relapso. Exato, o desempenho intelectual piora muito. E eu acho que isso é uma das coisas muito frustrantes, né? E veja, a pessoa está vivendo isso tudo e ela falou assim, putz, eu já fiz de tudo e nada melhora. Porque a pessoa já, o que ela já fez de tudo? O que ela sempre fez quando ela estava triste. Ouviu música, Ouviu foi no música. samba, tomou cerveja. Exato, e nada funcionou. Aí, às vezes a pessoa chega no consultório assim, doutor, já fiz de tudo, você é minha última esperança, se não der certo, eu desisto. É a primeira vez que tá vindo tratar, né? E a pessoa tem essa distorção de achar que já tentou de tudo. Que deveria ser o contrário, né? Porque as pessoas acreditam, pelo que eu acho, tem um achismo que buscar ajuda é a última. Não, deveria ser a primeira, né? É. A primeira coisa que eu vou fazer é tomar cerveja. E fala, não, às vezes eu acho que a primeira. Pode acabar atrapalhando, né? Esse tipo Porque de situação. quanto mais cedo você reconhecer e tiver orientação adequada, mais simples são os tratamentos. Claro, claro. Pode ser só, putz, retomar a atividade física. Claro. Quer dizer, o que você tá me falando é, quando você. Só pra lembrar a linha do tempo que eu tô criando aqui. Então você tá lá, sua vida tá normal, e de repente você começou a sentir aquela prévia gripe. Né? Putz, eu tô meio. Não sei, tô meio. Pode ser cansaço, mas foi uma coisa rotineira, pode ser o início de depressão, não tô bem, não quero fazer nada, vamos sair, não tô afim, tal. Aí você fala, pô, peraí, algo está acontecendo aqui. Se você perceber que isso tá virando uma coisa constante, o ideal é você buscar uma ajuda. Exato. Já ali. Porque quanto mais cedo você busca uma ajuda, mais cedo você pode matar um problema, né, futuro. E aí a ajuda ela vem em dois lugares. O primeiro lugar que eu acho que você está me falando é vai num terapeuta, vai. É isso que você está me dizendo? É o ideal? Olha, nesse momento, assim, nesses sintomas iniciais, que fica assim, putz, será que é depressão, não é? Pode ir no profissional de saúde que você tem mais acesso. Putz, não, tem meu clínico geral lá, o cara que sempre... Legal. O cardiologista. O profissional de saúde que você tem mais acesso. Né? Pode ir no psiquiatra? Claro que pode. Pode conversar com um psicólogo? Pode. Agora, nesse comecinho, pensa só, vários problemas de saúde podem dar essa sensação de cansaço. Sim. Né? Então, é legal que o profissional tenha esse olhar, né? Que possa, putz, será que a tireoide está com problema? Será que está com carência de alguma vitamina? Que alguma coisa aconteceu. Será que era uma gripe mesmo? Sim. Ou será que é, sei lá, uma outra infecção que é um pouco mais prolongada, do tipo tuberculose? Sim. Não sei. Então é legal que se faça essa avaliação para ter certeza que não são essas outras coisas, né? E aí é complicado, porque eu ia falar agora, né? Eu falei dos sintomas emocionais, do pensamento e os sintomas físicos da depressão. Que é assim, essa completa falta de energia. Total falta de energia, absurdamente sem energia, sem vitalidade, alteração do sono e alteração do apetite. Me fala da alteração do sono e da alteração do apetite. O que acontece? Alteração do sono, o ciclo do nosso corpo ele é todo regulado pelo cérebro e pelos hormônios, né? Então, a gente vai dormir porque tem uma liberação de melatonina e você acorda porque 1h30, mais ou menos, antes de você acordar, tem um pico de um hormônio chamado cortisol. Aí, pá, dá um pico desse hormônio e dali 1h e pouco você acorda. Na depressão isso fica tudo desregulado. E uma das principais alterações da depressão é que esse pico de cortisol vai acontecer umas 2h da manhã. Daí a pessoa, pá, acorda 3h da manhã. Todo santo dia. Porque tá desregulado. E não consegue dormir mais. Aconteceu isso comigo. E não consegue dormir mais, porque ligou o cortisol. E aí esse horário das 3 até começar o dia é a hora mais desesperadora, né? Porque você tá lá só pensando besteira, sem energia, e lá de madrugada sozinho. Então essa hora é desesperadora. Tem um autor que fala da depressão dele, é o Andrew Solomon. O livro dele é Demônio do Meio-Dia. Ele chama a depressão Demônio do Meio-Dia. Porque essa parte inicial, até da madrugada até amanhã, é desesperadora para quem tem depressão. Assim. Nossa, tá falando, parece que você tá falando comigo o negócio que eu tive. Porque eu tive isso, cara. Na pandemia eu não conseguia. 3 da manhã, 2 da manhã. Pá.
pá, eu tava, caramba, eu acho que a pandemia ela tirou um pouco da nossa rotina, né? Uhum. Que a gente tinha uma rotina de acordar 8 da manhã, de repente não tá mais acordando 8 da manhã, você tá trabalhando online e tal, aí você dorme mais tarde, bebe vinho, a coisa ficou maluca, eu desregulei total. Exatamente. Que louco isso. E a outra física que você falou, a alimentar. Alimentação. Mas o sono, para alguns tipos de depressão, acontece o contrário. Acontece assim, da pessoa não conseguir pegar no sono. Especialmente as pessoas que têm depressão com muita ansiedade junta. Não consegue desligar dos problemas, está lá 1000 por hora pensando nos problemas, aí não consegue pegar no sono. Então essa é uma outra coisa que pode acontecer. E também pode acontecer que a falta de energia que a pessoa sente deixa ela com sono o tempo inteiro. Então, às vezes a pessoa tem uma depressão que ela fica dormindo o dia inteiro, todos os dias, né? Então isso pode acontecer. O apetite, via de regra, perde o apetite. É a mesma coisa quando a gente está doente com gripe, você perde o apetite. Na depressão também, você perde o apetite. E tem pessoas que emagrecem, ficam, sei lá, pele e osso por conta de depressão. Mas tem um contrário também? Tem o contrário, especialmente as depressões com muita ansiedade, que acontece da pessoa aumentar o apetite e comer muito. Sim, sim. Chama essas depressões de depressões atípicas, porque elas são diferentes do habitual. O Né? habitual seria você não comer, você não ter vontade de fazer nada. Exatamente. Tá, aí vamos lá, na timelinezinha que eu tô criando aqui na minha linha do tempo. Então, beleza, o cara tá lá, tá bem, de repente, pum, sentiu a química, a psicologia, mudou a cabeça, aquela pré-vontade de se gripar, tal, algo estranho. Aí o ideal seria o quê? Vai no médico, clínico geral, que seja, eu tô sentindo isso, papapá, faz um exame, dananá, e aí você vai descobrir que você tem a tal depressão. E aí o que seria indicado? É um remédio? Melhorar os hábitos? Qual que é o início que você falou de meditação? Se você pudesse me dar assim rapidinho, assim, o que começa a melhorar? A gente entendeu como é que você começa a ficar com depressão. Exato. Como é que é o que você começa a sair disso? O problema de saúde, a depressão, quando aparece, vamos chamar assim, a pessoa está numa crise, né, de depressão. Então ela tem um monte de sintomas que deixam ela se sentindo totalmente diferente de como ela foi. E o primeiro desafio é ela melhorar da crise. E essa é a primeira parte do tratamento, a primeira fase, melhorar da crise. Aí tem uma segunda fase que é prevenir para nunca mais ter. Então vamos falar dessa primeira fase que é melhorar da crise. Como essa fase é devastadora para a vida, então o cara perde o emprego, a pessoa perde, enfim, tem um prejuízo nos relacionamentos, pode atrapalhar o casamento, a relação com os filhos. É devastador. E olha, até depressão leve, ela pode ser muito devastadora. Mesmo os sintomas que a gente chamaria leves, às vezes são até piores porque você não reconhece. Você vai passar anos deprimido, sofrendo e não vai buscar tratamento. Mas o fato é que a pessoa está numa crise e precisa melhorar. Nessa hora, a depender da gravidade, quanto mais grave, mais incisivo você vai ser no tratamento, né? Uma pessoa que está tão deprimida e triste que ela parou de comer e vai morrer de desnutrição, você vai ser muito mais incisivo no tratamento do que alguém que não corre risco de vida. Mas o tratamento ele pode ser através de terapia. Você tem evidências de que terapia funciona, várias formas de terapia. Funcionou muito para mim, vou deixar claro. Exato, e normalmente para um primeiro episódio de depressão, ou depressões que não têm essa emergência de risco de vida, é um tratamento muito importante. Tá. Né? Até porque a terapia tem um efeito de aprendizado. Né? Você aprende técnicas de lidar com as emoções e lidar com esse aspecto mais difícil da vida mental, você aprende. Então você vai carregar essa habilidade para o resto da vida. Então, terapia é muito importante. E tem as medicações, né? Os medicamentos que eles vão tentar interferir na parte elétrica do cérebro, quimicamente, e também funcionam. A gigantesca maior parte dos remédios para depressão, eles não viciam. Sim, os remédios... Você fala, putz, tem um monte de preconceito com remédio. Tem. Eu vou viciar, se eu tomar remédio é porque eu sou um fraco. Putz, não, é um remédio para tratar, para você melhorar dessa crise. Quando você tá com gripe, você não toma um remédio? É meio que isso, né? Mas eu entendo, porque assim, tomar remédio é muito chato. Não só para depressão, para qualquer coisa. Né? É muito chato ter que tomar remédio. Então é difícil mesmo, né? Assim, as pessoas... Mas fato é que é um tratamento como qualquer outro. Não muda. Doutor, existem remédios que tem que tomar continuamente a vida toda, como se fosse um diabetes, por exemplo? Existe essa possibilidade, mas não é a regra. A regra é essa ser a primeira fase do tratamento, né? Para você sair da crise. Então, com terapia, com medicamento,
tem várias possibilidades de tratamento e o importante é a pessoa melhorar, porque tempo deprimido é tempo de vida perdido. Sim, claro. Assim, claro. é péssimo. As pessoas, às vezes, eu vejo pessoas falando assim, não, mas viver uma depressão traz aprendizado, não sei o quê. Não vem com essa. Não vem com essa. Não, só é ruim. O cara não vai falar assim, putz, eu tô com frieira no pé, que legal, vou aprender uma. Não, tô com frieira no pé. Aprendi a andar mancando, foi bom. Pra caramba. Não é ruim, é horroroso. Eu não desejo depressão a ninguém. O meu estágio não foi tão avançado, foi um estágio ali que eu consegui curar. Mas aí eu tô falando assim, cara, graças a Deus eu tenho possibilidade. O Brasil tem, sei lá, 70% do povo. Inventei uma estatística. Mas boa parte do Brasil ele não tem condição de pagar um terapeuta. Como que, sei lá, dá pra fazer alguma coisa? Obviamente eu não vou, sei lá, e ser irresponsável aqui. Bebe limão, não é isso? Mas tem alguma. Bebe limão, mas tem alguma coisa assim que você falaria assim pra essas pessoas que não tem condição. Às vezes o cara tá assistindo aqui e falando, pô, tá legal, muito bacana. Eu não tenho condição de ir no médico. O que eu faço? E eu? É duro. Depressão é um problema de saúde que os médicos eles aprendem a tratar. Mesmo o clínico geral aprende a tratar. Acho que então, se você não tem condição de pagar uma consulta com um psiquiatra, etc., saiba que o médico, o clínico geral da sua região, o cara da unidade básica de saúde, do postinho de saúde, ele sabe tratar depressão também. Então, essa é uma via de acesso importante, né? E aí... Qualquer médico, é isso que você está me falando. Buscar um médico já é o início de melhoria. E teoricamente, o Brasil ele tem com todos os problemas, o Sistema Único de Saúde, ele está no Brasil inteiro, as pessoas têm acesso à saúde gratuita. Então, praticamente em todos os lugares é possível tentar uma consulta com um clínico geral gratuitamente. É óbvio que o cara especializado, o psiquiatra, um profissional de saúde mental, ele vai ter mais recursos, mas para a maior parte das situações, a intervenção do clínico geral pode funcionar. Perfeito. E aí eu tava te dizendo assim, essa história de melhorar da crise e depois que você melhora da crise, prevenir para nunca mais ter. Aí essa que é o pulo do gato, né? Eu quero bater nesse ponto, porque eu me curei, eu tive alta, eu tô ótimo, minha vida tá incrível. Eu tô tomando uns remedinhos ali, faço academia pra caramba. Existe chance de voltar pra mim? Sim. Porque a saúde mental, no fundo, é um equilíbrio assim, entre as coisas que são tóxicas para esse sistema de processamento de informações e as coisas que são protetoras. Tem um equilíbrio. Se você deixar as coisas tóxicas aumentarem e diminuir as coisas protetoras, você vai piorar de novo. É aquela coisa que você me falou aqui na frente, né? O córtex frontal. Exato. Ele tem que estar ativo, não... para não essa parte aqui de trás, você falou que é o lado primitivo, né? O reptiliano que você falou, Exato. né? Não tá tão gritante, então você tem que sempre equilibrar. Não, e para cada pessoa é um jeito de fazer esse equilíbrio, o que a pessoa vai encaixar na vida dela, o que faz mais sentido. Mas isso é fundamental, você tem em mente assim. E veja, você teve depressão. Significa que você vai ter de novo? Não, mas significa que esse calcanhar de Aquiles existe. Tá. Tem pessoas que quando o corpo fica mais fraco, vai aparecer asma, vai aparecer pressão alta. Se você teve depressão, você sabe que isso é um lugar que vai apitar. Sim. Então esse olhar para as coisas protetoras é muito importante. Mas é igual gripe, desculpa te interromper, é igual gripe, porque gripe assim, uma vez que você pegou um vírus, você pode pegar um outro vírus para ter uma outra gripe. Depressão também é assim? Depressão não é nessa linha, porque a depressão não tem a ver com agente externo. Assim, a depressão tem a ver com o jeito que o seu cérebro está funcionando. Né? Tá. E olha que coisa curiosa, assim, o cérebro ele tem só 2% do peso do corpo, mas ele consome quase metade da energia. Ele é muito, muito, muito demandante de energia. Ele é muito complexo. Então, se ele consome tanta energia assim, qualquer coisa no seu corpo que desanda, normalmente apita primeiro no cérebro, no funcionamento do cérebro. Então perde a concentração, a memória. E, curiosamente, um dos desencadeantes para a depressão pode ser um problema físico. Então eu vou ter um problema físico e pelo fato do cérebro ser tão sensível, tão sutil, aparece a depressão junto. Matou. O GG tem uma pergunta aqui que ele levantou a mão. Eu tive depressão, né? E aí depois de um tempo, lógico, também consegui me curar, mas ainda ficou algumas coisas que foi a crise de ansiedade. Uhum. Né? Então eu tinha alguns momentos da minha vida que eu tinha crise. Hoje, graças a Deus, estou conseguindo me livrar disso também.
Mas eu queria saber sobre essas coisas, tipo, a pessoa passou pela depressão, aí vem crise de pânico, ansiedade, sabe? Todas essas vertentes que existem no meio de toda essa bagunça emocional que a gente... Efeitos colaterais que a depressão Dá uma desregulada total ali, né? E é muito difícil porque tratar a depressão é igual tirar erva daninha do mato, assim, você tem que arrancar pela raiz. Porque senão ela vai crescer de novo. Se ela cresce de novo. É tentar deixar, assim, praticamente a pessoa voltar Anulado. como ela sempre foi. Entendi. Então essa é a hora mais legal, que a pessoa fala assim, ó, doutor, agora eu me reconheço. Mas Tô os de- remédios têm de efeitos volta. colaterais? Não tem almoço grátis, né? Tudo... o remédio pode ter efeito colateral, até a terapia pode ter efeito colateral, Sim, né? sim. Mas remédios podem ter efeitos colaterais e é super importante, como o tratamento para depressão ele vai durar um tempo, ele vai durar, sei lá, no mínimo 6 meses, é muito importante alinhar o tratamento com o profissional para que seja tolerável. Então, Como assim? por exemplo, putz, você tá lá, o remédio, vou falar os principais efeitos colaterais, né, que os remédios para depressão podem dar. Sonolência. Então, a pessoa pode ficar meio lerda durante o dia, sonolenta. Ganho de peso, isso pode acontecer. Alguns remédios eles podem diminuir o desejo sexual. Então, Aí você mexeu com uma coisa que o É. brasileiro fala, mano, eu prefiro trepar do que, né? Mas é um preconceito. Eu vou te falar por quê. É quase como você falasse assim, ó. Você me falou uma frase que eu achei maravilhosa. Cara, terapia também causa efeito colateral. É quase como eu falasse assim, academia causa efeito colateral. Cara, pra curar a depressão, eu tive tendinite. É quase pra esse lugar, mas assim, mas o que no frigir dos ovos, que é a grande frase que a gente usa, esse problema é devastador. exato. Esse daqui é uma coisinha assim, é quase que diminuir algo, mas não vai acabar. Ele diminui para tirar o devastador, seria isso. Né? Essa é a lógica. Assim, todo remédio, se a água tivesse bula, você não imagina o tamanho da bula da água. Tô vendo né? você bebendo água. É. Se a água tivesse bula, porque água mata também. Sim, você ficar bebendo o dia inteiro. Então, assim, remédios podem ter efeitos colaterais. Agora, a sacada nem todo efeito colateral incomoda igualmente uma pessoa. Então, por exemplo, vocês podem ver, eu sou super magro, assim, né? Não tem problema se o remédio me engordar um pouquinho. Sim. Então, a ideia é que para aquela pessoa o tratamento seja o mais confortável possível. Sim. E normalmente não dá efeito colateral nenhum. Sim, essa é a verdade. Mas pode ter, e se tiver, não chuta o balde, fala assim, não, prefiro, como você falou, prefiro parar isso aqui e continuar me virando. Não, porque você fala com o médico, ajusta, troca, tem um monte de remédio. E no fundo, o que tem de melhor, assim, de um remédio pro outro é o perfil de efeito colateral. Não, e o médico também não é um cara que enfia remédio em você. Ele é um cara que vai tentar se ajustar de acordo com a sua necessidade. Ele vai olhar pra você e falar, cara, você já tá mais gordinho, ó, então cuidado pra você não ter... Então vou te dar um rebatedor. Ele vai criando ali meio que uma alquimia, né? E outra coisa, o médico entende de remédio, de depressão, de cérebro, mas cada um que se conhece, né? Então, o que o médico sabe vai ajudar ali para escolher o tratamento, mas o que a pessoa sabe sobre ela mesma também, às vezes o cara chega, assim, decidido, não vou tomar remédio. Eu, tá bom, então vamos lá, as outras Então vamos opções fazer são- academia, vamos as correr, outras opções são essas, né? É. E aí a gente monta um tratamento que faz sentido para aquela pessoa. Entendi. Você tinha uma pergunta ali que eu tenho uma doutor, boa. por exemplo, muita gente com esses sintomas que o senhor explicou aqui, outros até semelhantes, acabam identificando no primeiro momento a depressão, né? E muitas vezes até o próprio médico identificando, diagnosticando a pessoa com depressão, porém muitas vezes é um outro transtorno, né? Sim. Existem muitos transtornos, Sim. enfim, borderline, falam hoje, bipolaridade, existem muitos transtornos que existem aí, TDAH, que falam, enfim, como isso pode ser confundido no primeiro momento e acabar, eu tô falando porque isso aconteceu comigo já de um diagnóstico equivocado, eu achei que eu tava com depressão, e aí acabei tomando um remédio. Aí são as coisas assim, o mais frequente é dar tudo certo, é ser simples, né? Sim. Agora, normalmente, você vê, o cérebro é super sensível. Aí já apitou ali a depressão, as chances são de que talvez tenha outro problema junto. O GG falou ali de ansiedade, de crise de pânico. Aí eu vou acrescentar coisas que são muito frequentes, né?
questões de personalidade, bipolaridade, dependência de álcool, dependência de outras drogas, um monte de coisa que pode estar ali no meio. E quando tem duas coisas juntas, fica mais difícil tratar. Então, nessas situações, aí normalmente precisa de um cara mais especialista para cuidar, Sim, né? que não é o primeiro caso. Não é o mais comum. Entendi. O mais comum é que seja simples, que Sim. dê para tratar mais tranquilamente. Mas em situações em que fica essa dúvida, em que tem mais de um diagnóstico, aí normalmente requer um profissional especializado. Você me falou uma frase que eu achei muito interessante. Você falou assim, tem muita gente que vem aqui na minha consulta tal e fala, porra, eu não quero remédio. E eu conheço muita gente que fala assim, maluco, eu vou fumar um baseado, pô, porque eu acho que eu tô muito triste, vai me melhorar, ou vou beber, a bebida vai me melhorar, porque bebida me dá o ânimo, a motivação, tal. Quais são os perigos desse tipo de droga, né? Maconha ou álcool no tratamento da depressão? Sem querer ser moralista. Não, assim, não é cada não. um faz as suas escolhas, Relaxa. sabe? Enfim, e na hora de planejar o que vai funcionar para vocês, falando, eu faço questão da minha cervejinha, bom, cada um faz suas escolhas. Mas, de maneira geral, o uso de álcool ou de outras drogas, inclusive maconha, piora o desfecho do tratamento. Então, vai ser mais difícil a pessoa melhorar, os remédios vão funcionar menos e aumenta a chance de ter recaídas na depressão ao longo da vida. Agora, quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo? Não. Mas eu vejo muito amigo meu que se cura com a maconha. Ele fala assim, porra, tava muito deprimido, não sei o quê. Só que o cara fuma todo dia, direto. Ele não sabe o que tá dando ao longo prazo na cabeça dele, é isso? é difícil sem conhecer a pessoa, Sim, né? sim. Às vezes a pessoa tá intoxicada por maconha o dia inteiro e quando ela passa o efeito, ela fica desesperada de madrugada, por exemplo. Acontece. Então, e aí o bicho pega de madrugada. Quer dizer, no estado Na normal, abstinência, né? ele, na verdade, ele tá doente. Ele tá só se camuflando. Essa é uma hipótese, né? Às vezes muita gente melhora da depressão, especialmente no primeiro episódio, pode melhorar da depressão com o tempo. Sim, sim. Às vezes são sintomas leves, que passou um tempo ali, melhorou. Sim, sim. E aí a pessoa atribui a alguma coisa, do tipo, Comi maconha, pode falar, comi muita pera, melhorou. Então, são crenças troquei que de acabam... namorada. troquei de namorada, tal, pode ser, realmente. Às vezes pode até influenciar, né? Mas Influencia? às vezes, quando imagina se você tem uma relação tóxica, e esse é um fator tóxico para a sua saúde mental. Se você melhora isso, e esse fator tóxico diminui, melhora a sua saúde mental. Um chifre, por exemplo, causa depressão? Tem gente que gosta de chifre, né? Melhora o cara. O Falcão, né? Aquele cantor. Você tá me falando, na verdade, o seguinte, por exemplo, muita gente fala que o amor tem uma química, né? A paixão tem uma química. O que você acha disso? Balela? Sim, eu acho que é quase um estado. O Hipócrates lá, né? O médico, a paixão tinha uma coisa de adoecimento, de loucura, né? Quando você tá apaixonado, você fica louco, né? Você fica... Tudo é aquela pessoa, né? É uma obsessão. Então, sim, mexe muito. Agora, é importante reconhecer o seguinte. Nessa primeira fase do tratamento, que é sair da crise, raramente coisas que não sejam tratamento especializado vão funcionar. Às vezes, quando os sintomas são leves, o tempo funciona, mas dificilmente... É a mesma coisa de falar assim, para a musculatura, para os ossos, é muito importante fazer atividade física. Todo mundo reconhece isso. Sim. Né? Mas aí eu quebrei o fêmur. Aí tô eu lá com o fêmur quebrado e falo assim, não, mas é importante para os ossos você fazer atividade física. Vai lá fazer uma caminhada. Você tá quebrado. Quando quebrado o osso, o que você vai mandar fazer caminhada? Isso é importante, mas não agora. Não necessariamente agora. Depressão é assim para sair da crise. Você precisa de tratamento especializado, especialmente se os sintomas estiverem mais intensos. Melhorou? Aí a gente entra para a fase de prevenção. Como é que é a fase de prevenção? Normalmente, você precisa manter o tratamento que te ajudou a melhorar por mais ou menos 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque as modificações que a depressão provoca no cérebro, elas demoram esse tempo para recuperar. Se você parar os tratamentos antes, as chances são de que você vai ter uma nova crise, que no fundo é aquela crise que ainda não passou. Então, você precisa dessa estabilidade para o cérebro se recuperar. Sabe que
mais modernamente, se achava antes que os remédios é por causa da serotonina, de não sei o quê. Parece que não é isso que faz os remédios funcionarem. O remédio ele faz um efeito quase que de adubo para o próprio cérebro se recuperar. Então o remédio ele serve como um estímulo para o cérebro produzir uma substância que chama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico cerebral. E aí esse fator faz os neurônios que estavam lá murchinhos, Vamos tudo pegar no ruim. tranco, né? É como se fosse um adubo. Coloca Sim, um sim. adubo e aí o cérebro vai se recuperando. Só que para ele se recuperar totalmente, precisa de mais tempo. Então, provavelmente você vai ter que manter a terapia ou o medicamento por 6 meses a 1 ano. Mas além disso, mas depois vai tentar parar, vai parar. Sim. O remédio é especialmente importante você diminuir gradativamente. Desmamar, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que você... Se você parar abruptamente, você produz um novo evento no cérebro ali que pode também desestabilizar. Então o cérebro é muito sutil, ele é muito sensível. Então você tem que parar devagarzinho. E a terapia também, curiosamente. Se você parar abruptamente a terapia, as chances são de que você vai sentir muita falta, né? É melhor parar e reduzir na frequência, reduzir na frequência. E aí, o resto da prevenção é basicamente quase tudo que você sabe de uma vida saudável. Comer bem. Eu tinha um texto, né? Quando eu tive depressão, eu fiz um texto de stand-up sobre o assunto. E eu falo que a solução da vida, na minha visão, tá? No meu achismo, que a solução da vida, ela não tá nas coisas simples, ela tá na coisa óbvia. Porque se você olhar pros animais, tá meio óbvio que tem que ser feito, assim. Bicho, meio que Deus falou, cara, eu botei o sol das 6 da manhã às 6 da tarde. Esse é o horário que você tem que estar vivo. Vai. Não, porque o pagode... Não tem pagode, irmão. Você tá com depressão. Pagode não tem pagode. Pagode é pra quem tá muito bem. Vive esse momento. Não, porque o Big Mac... Não tem Big Mac, irmão. É fruta. Come bem. Come coisa saudável. Alface. Água. Bebe água. Menos cerveja. Água. Deus não escondeu à toa a cevada do trigo. É pra você... A gente que juntou essa porra. Não era pra ter juntado. Vai na água e tal... Isso vai transformando você numa vida saudável. Olha os animais, você não vê o cabrito com depressão, queria ser um camelo, você não vê. Então, a gente olhando para os animais, a gente olhando para a vida, como ela funciona, você consegue entender como que... É óbvio como você deve funcionar. Exercício, tem perna, caminha, né? Levanta as coisas. Você acredita um pouco nisso daí que eu falei? Cara, adorei o que você falou. Porra, acho que essa é uma analogia super boa, uma reflexão super boa. Isso é uma... talvez eu tenha um jeito de falar disso que é falando dos antepassados, né? Por exemplo, o que é uma alimentação adequada para o brasileiro? A gente pode tentar copiar a dieta mediterrânea lá da Europa, né, do mar Mediterrâneo, que é com muito peixe, muito azeite, enfim, as coisas que tem lá, né? Vinho. Agora, o que seria uma dieta adequada aqui no Brasil? Eu suspeito. A que os nossos bisavós comiam. Provavelmente. E aí diz assim, pergunta, olha no rótulo do que você está comendo e imagina se o seu bisavô reconheceria aquilo como comida. Se for uma sopa de letrinhas, seu bisavô não ia reconhecer como comida. Então não é para você. Maravilhoso. A comida ela pode causar uma depressão? Comer mal, tipo hábitos ruins alimentares, comer todo dia hambúrguer. Não tal. vai causar sozinha, mas com certeza aumenta a chance. Quer dizer, ela não vai se fazer a prevenção. Exatamente. Entendi. Você tá contribuindo com mais no pratinho aqui das coisas tóxicas, você tá botando mais um. Entendi. Eu queria finalizar com acho que uma coisa muito interessante, que é muitos erros, assim, que eu vejo isso muito de outra geração, assim, a geração acima da minha, dos meus pais e tal. O que não se deve fazer com alguém que está com depressão? Boa. Que não se deve fazer. Você não deve achar que as suas soluções vão funcionar para aquela pessoa. Então, quando a gente vê alguém sofrendo com problema, você fala assim, vou te dar uma dica aqui, faz isso, faz aquilo. Meu, cala a boca. Escuta e saiba que se alguma coisa vai funcionar, é alguma coisa que a própria pessoa acredita e dos recursos dela. Então, guarde as soluções para você, fica para você e ouve. E através dessa escuta, a própria pessoa vai poder dizer assim, putz, eu acho que talvez eu devesse fazer isso. E aí você apoia, né? Agora, se a pessoa está num momento, às vezes você tem alguém que você
se importa muito, que você tem muita intimidade, você vê que ela está gravemente deprimida, e por gravemente deprimida eu digo assim, inclusive com risco de suicídio, ou com alguma coisa que coloque a vida dela em risco, aí às vezes você tem que ser um pouco mais ativo, né? Mas mesmo assim é importante respeitar o espaço da pessoa. Então, mas aí você tá falando de um cara, desculpa te interromper, um cara que assim, eu tô disposto a melhorar. Mas vamos lá, casos que acontecem constantemente, do tipo, ai bicho, ele primeiro tem que se aceitar, se ajudar. E o cara não tá conseguindo levantar da cama. Então, Tá cheio de gente aqui que deve estar assistindo esse vídeo que tá assim, porra, bicho, sou eu. É legal, o doutor falou um negócio, mas irmão, não tô aguentando. se você tiver essa, digamos, proximidade, porque às vezes você é um conhecido do trabalho. Sim, vai ser Putz, difícil. não, aí aciona a pessoa que é a pessoa mais próxima, né? Isso. Vai acionar A mãe, o a tio. mãe, o cônjuge, sei lá, alguém que tenha Percebendo que ele não tá muito bem. e tal. legitimidade para fazer alguma coisa, porque eventualmente se o cara está em risco de vida, aí essa pessoa que é a pessoa mais próxima vai falar assim, ó, sinto muito, amigão, você vai ou vai no médico, tô te levando. Ah, é? Você acha que seria legal? Não, isso Num numa grau situação extremo. extremo de risco de vida, né? Sim. E com uma pessoa que tenha legitimidade para isso, não é você achando Eu fiz isso com meu amigo uma vez, sabia? é. Tem um amigo meu que tá com muita depressão. E aí o profissional de saúde, porque no fundo o tratamento só vai funcionar se a pessoa curtir o tratamento, assim, se fizer sentido para ela. Então, aí quando você leva desse jeito, a pessoa não tá querendo muito ir, não tem às vezes a pessoa não tem esperança nenhuma de que nada vai funcionar. E normalmente as pessoas que são depressão grave, elas chegam no consultório assim, nada vai funcionar. Não, tudo bem, tu não precisa ter esperança. Eu tenho esperança por nós dois, vamos lá. O tratamento vai. Não precisa de você ter esperança para o tratamento funcionar. Vai funcionar. Precisa fazer o tratamento e precisa fazer Faz o tratamento que vai funcionar. E se esse não funcionar, a gente vai usar outro que funciona, né? Porque as pessoas falam, eu já tentei de tudo. Cara, você não faz ideia o tanto de opção de tratamento que existe. Muito bom. Doutor, uma pergunta, assim, tem muita gente que tá fazendo um tratamento há muito tempo e fala, pô, mano, tá dando certo, pô, eu vi a entrevista, legal pra caramba, tô há 8 meses fazendo isso e tal. Qual que é a importância da não desistência? O que você recomenda pro cara se estimular de novo? Porque ele já começou o tratamento, se estimulou. Aí, de repente, o cara tá sem motivação, o que você me recomenda? Olha, aquilo que eu estava dizendo, você não faz ideia do tanto de tratamento que existe. Tem várias opções, então mantenha o tratamento, porque, de fato, o médico, quando ele vai escolher o tratamento, ele escolhe o que tem mais chance de melhorar para a maior parte das pessoas. Mas o seu caminho de melhora pode ser diferente. Quanto mais diferente for esse caminho de melhora, mais tempo vai levar para essa dupla, né, paciente e profissional, acharem o melhor E tratamento. não se compare também, não, meu amigo, meu vizinho foi em 2 dias, eu tô há 8 anos, calma, cada um tem um metabolismo. Exato, às vezes eu falo, putz, eu sou azarado. Não, sei lá, seu cérebro tem essas características. E às vezes tem coisas muito interessantes que podem justificar a pessoa não melhorar. Tem algumas pessoas que têm problema de absorção dos medicamentos via oral. Sim. E aí não vai funcionar, porque não vai diferente. absorver bem. Ou então tem pessoas que o fígado joga fora o remédio muito rápido. É metabolismo. Você tem que aumentar muito a dose para fazer algum efeito. E então você vai usando estratégias Não, igual diferentes. você falou, e a pior coisa que o cara pode fazer é, vou parar. Vou parar de tomar remédio, vou sair do tratamento. Porque aí piora mesmo, né? Porque você tá com um tratamento em decorrência e de repente você para tudo, pode ser prejudicial pra caramba. Não, é muito prejudicial. E de maneira geral, as pessoas às vezes gostam de, sei lá, não tá funcionando, eu vou trocar de médico. Normalmente isso é ruim. Se você se dá bem com o seu profissional, se vocês trabalham bem juntos, é melhor manter, porque aquele cara, ele tem um plano de tratamento. Histórico com você. Ele tem um plano, ele sabe onde ele quer chegar, ele tá fazendo isso, mas ele tá pensando aquilo outro. Às vezes você troca e você perde um pouco o fio da meada, Sim. né? Agora, você fala, não, o profissional não é competente. Não, aí é outra história, né? Mas se você se dá bem, você provavelmente vai ganhar tempo se você continuar com a mesma pessoa cuidando do seu tratamento. Perfeito. Eu acho que matei todas as dúvidas. Foi um achismos muito bom, cara. Muito bom. Cara, eu vou falar um negócio aqui. Falo um pouco isso, mas esse de fato eu queria que vocês passassem esse vídeo para pessoas que realmente precisam escutar. Porque, cara, talvez o cara, aquela
possível gripe que seja, pode ser o início de alguma coisa muito ruim, devastadora. Eu já tive, cara, é uma bosta, cara. É uma das piores coisas que eu já senti na minha vida. Eu sempre fui um cara muito feliz, muito animado. Do nada eu perdi minha motivação de viver, cara. Foi insuportável. Foi um período de um ano, assim, 7 meses insuportável. Busquei ajuda em terapia, fui pro remédio, atividade física constante, e hoje eu tô ótimo, graças a Deus. Eu acredito que eu tenha me curado 100%, mas sempre estamos ali. E deixa eu falar um assunto importante. Cara, eu quero que esse vídeo, cara, se pudesse, vocês que assistem o Achismos aí, eu tenho uma base de pessoas que estão sempre comigo. Cara, eu queria que vocês passassem essa informação, eu vou fazer uma utilidade pública. Eu tô aqui que é o Movimento Falar Inspira a Vida. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tem um site com muita informação mesmo. Eu acho que esse vídeo já é uma coisa com muita informação, mas aqui embaixo tem um site com muito mais informação e dicas, né? Coisas para você acabar avaliando e tal. Então, se você tem, por exemplo, um amigo, um parente, um tio, qualquer pessoa, ou até mesmo você que tem esse início de depressão ou já está no estágio mais avançado, recomendo você entrar na descrição desse vídeo e passar esse vídeo para quem precisa, porque, cara, esse assunto é muito sério. Está no Setembro Amarelo, e é um Setembro Amarelo sem hipocrisia, porque tem muita gente que fala, o Setembro Amarelo, mas no dia a dia provoca depressão em outras pessoas. Então, cara, esse é o vídeo que eu peço com muito carinho, que vocês passem para frente, passem adiante, porque salva vidas. Realmente esse vídeo é para conscientizar uma galera aí, certo? Doutor, obrigado, cara. Acho que tu matou. Cara, tô muito Pedro Bial. Eu tô muito Pedro Bial. Eu tô preocupado. Não fiz uma piada, GG. Eu tô mal, acho que eu tô mal. Não, mas não, sério, eu tentar deixar leve o assunto. E você deixou mais leve ainda, porque eu acho que você tem muita informação e você fala de uma forma muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, cara, porque cada vez mais tem mais gente buscando você. Eu agradeço, Maurício. É importante ter pessoas que possam falar desse tema assim com leveza, tranquilidade. Tem que ser, né? E, até para te elogiar mais ainda, é fácil falar de depressão, falar assim, é um problema importante nas pessoas. Agora é difícil Não, mano, falar de si mesmo. eu fiz questão porque eu tive, e eu vou falar pra você, cara. Muita gente deve olhar pra mim e falar, nossa, a vida do Maurício é incrível. Irmão, qualquer vida mais incrível do mundo, ela vira a pior vida se você não souber lidar com essas questões, assim. Eu percebi na pele a quantidade de preconceito que as pessoas têm quando você tem isso, a quantidade de coisa que você perde quando você demora pra fazer um tratamento. Eu não recomendo pra ninguém, cara. Eu recomendo que se cuidem. Saúde mental é o assunto do momento, porque a gente está se descobrindo, o autoconhecimento é a coisa mais importante que tem. Tô muito Pedro Bial, cara. Maravilhoso. Próximo vídeo eu prometo que vai ser sacanagem, beleza? Beleza. Pra melhorar aí a situação. Me convida também. E deixar... vamos falar, a gente vai falar de Juscelino Kubitschek, que eu sei que o senhor tem uma ligação no nome aí. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vocês acharam que eu estava esquecendo algo? Não estava esquecendo não. Óbvio que eu vou falar dela, a Insider, que patrocina este canal. Inclusive, estou dando desconto para você ficar aqui ó, até o final. Maurício 12 é o desconto aqui na descrição do vídeo. O que é Insider? Você já deve saber, mas eu vou repetir. Roupa com tecnologia, te veste do pé à cabeça, tem toda a linha, tem camisa, tem cueca, tem meia, linha feminina, linha casual, linha esportiva. Aqui ó, você vê aqui ó, a cuequinha aqui maravilhosa, que não fica entrelaçando, tem a camisa que você pega ela amassada, você coloca no corpo, ela desamassa na hora, não precisa de ferro, não precisa de nada, não deixa cheiro. Tá aqui ó, tem a bermudinha, tem até o boné, tá aqui nesse exato momento na descrição do vídeo. Experimentem Insider e tem todo um provador online. Se você não gostar, eles te devolvem. Então, manda bala.